Recebam agora Francine Walsh, escritora e líder do Ministério Graça em Flor. Senhor, obrigado pelo privilégio de estar aqui. Obrigado pela honra que é falar de quem o Senhor é. O coração que o Senhor tem por nós. Because that's just who you are. Senhor, eu te peço que o Senhor abra os olhos dos nossos corações, como o Senhor diz na Tua Palavra, para que a gente enxergue quem o Senhor realmente é, para que a gente entenda quem nós somos. Não há outra forma de entender quem nós somos, Senhor. Para onde mais a gente pode ir? Somente o Senhor tem as palavras da vida, as palavras de vida eterna. Então nós entramos na Tua presença hoje, Deus. Que privilégio estar aqui. Eu te peço que o Senhor fale através de mim ou apesar de mim. Mas fale, Deus. Que elas vejam somente a Ti hoje. Em nome de Cristo eu oro. Amém. Ok, let's do it. Alguns dias atrás eu li uma notícia que me deixou acordada de noite. Eliza, uma mãe de 2 crianças pequenas, ela foi correr e ela era uma professora de kindergarten, saiu às 4 horas da manhã para correr e ela nunca voltou para casa. Ela foi sequestrada e morta no caminho. O site The Gospel Coalition escreveu sobre o velório dela. E nesse artigo eu descobri que ela era uma seguidora de Cristo, uma cristã participante da igreja local em Memphis, Tennessee. O obituário dela dizia: Eliza foi a presença do seu Salvador. Eu começo minha palestra com vocês com essa história triste, incrivelmente difícil, porque essa história me deixou com uma pergunta queimando no meu coração. Uma pergunta que eu quero que a gente pondere hoje, juntas. Será que Deus é realmente por nós? Será que Deus é realmente por nós? Eliza amava Cristo. Ela ia à igreja todo domingo, ela adorava Cristo. Ela provavelmente ia em encontros como esse, em que ela adorava Cristo com suas irmãs, ouvia que Cristo era por ela. Na verdade, apenas 2 semanas atrás eu estive no Tennessee e eu declarei com firmeza às minhas irmãs lá que Jesus Cristo é por elas. Mas será que eu realmente creio nisso? Eu confesso que a notícia da morte de Eliza realmente me deixou em dúvida. Como é que a gente concilia a verdade que eu creio, que Deus é por nós, com o fato de que agora essas 2 crianças não têm mais sua mamãe? É uma pergunta simples, mas eu creio que ela seja incrivelmente profunda. Eu creio que nela a gente precisa estabelecer a nossa existência. Será que Deus é por mim ou será que Deus é contra mim? Eu quero que você seja sincera quando você responde essa pergunta, porque ela é a resposta de qual é o coração de Deus por você. Talvez você costumava acreditar que Deus é por você. Talvez as circunstâncias da sua vida começaram a aparecer e provar o contrário. Talvez você perdeu algo ou alguém que você amava. Talvez os seus sonhos estão indo embora um por um. As portas estão se fechando uma por uma. Ou talvez a sua vida está ótima. Talvez você tenha família, amigos, amor, dinheiro. E ainda assim o medo e a ansiedade te consomem. Porque você nunca sabe quando a gente vai perder. A gente não conhece as esquinas da vida. Querida, eu quero te mostrar hoje que Deus é sempre, sempre por nós. A Bíblia diz isso abertamente no Salmo 56:9. O salmista declara: bem sei isso, que Deus é por mim. Eu creio nisso de todo o meu coração. Ainda que há momentos em que a crença da cabeça parece que não desce para o coração. E eu creio que eu não sou a única que sofre com isso. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia para Números. Eu sei que é um livro bem improvável da gente achar a resposta para essa pergunta. Mas eu prometo que a gente vai chegar lá. Bear with me. Números 15,
37 a 41, diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor para que lhe obedeçam, e não se prostituam nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim, vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu sou professora da Bíblia, então eu sempre ensino às minhas alunas que a gente precisa entender o contexto original da passagem antes da gente tentar entender o que significa para mim. Antes da gente ver o que isso aqui está falando para a Francine em 2022, eu preciso entender o que o autor dessa passagem estava falando para a audiência original da passagem. Aqui a gente vê Moisés falando essas palavras aos israelitas, um povo que Deus tinha libertado da opressão do Egito. Por anos eles foram escravos no Egito. E Deus os livrou para se tornar o que ele disse? Povo dele. E aqui, em específico, Deus está dando ordem sobre como os israelitas deveriam adorá-lo enquanto eles estivessem no deserto, a caminho da terra prometida que Deus tinha prometido a eles como herança. E aí você fala, tá bom, Francine, o que uma passagem sobre roupa tem a ver com o coração de Deus por nós? Como eu disse, a gente vai chegar lá, bear with me. Eu quero mostrar uma foto desse manto que Deus está ordenando aqui que eles fizessem. A gente tem a foto? Que eu mandei super em cima da hora. Daqui a pouco ela aparece. O manto ele é chamado de talit. Eu provavelmente estou butchering o jeito certo de falar. Mas é um manto de oração que os israelitas usavam, eles foram comandados por Deus para fazerem aqui nessa passagem, eles usam até hoje, inclusive, os judeus usam até hoje. É esse manto branco com os nozinhos e a partinha azul. E aí, o que acontece? Esse talit ele tem 613 nós, que é para cada comando da Torá, que é a lei de Deus para os israelitas. Então, o objetivo é que eles vissem cada um dos nós e se lembrassem da lei de Deus. Deus sabe que nós somos criaturas esquecidas, então Ele criou uma forma visual dos israelitas lembrarem da lei, como adorá-lo da forma correta. Então, um lembrete visual que Ele manda que eles carreguem por todas as gerações. Mas Deus não comanda somente os nós, Ele comanda também a parte azul. Lembra? Está escrito assim, e ponham um cordão azul em cada uma delas. Algumas descobertas arqueológicas apontam para o fato de que esse tingimento azul ele vinha de uns moluscos, caramujos, desculpa, localizados no Mediterrâneo. E eles eram bem pequenininhos, então eles produzem uma secreção que faz esse tingimento azul, e é muito raro, então ele era muito caro, porque os caramujos fazem bem pouca secreção. Então, a cultura ao redor dos israelitas, eles usavam as cores azul e violeta para representar realeza. Então, quando Deus, que é um Deus de beleza, um Deus de detalhe, um Deus de simbologia, escolhe a cor azul para o talit, que eles iam carregar sempre consigo, Ele quer relembrar o seu povo que eles são o povo de Deus, o povo real, a realeza. Os israelitas eles foram abusados, eles foram escravizados, eles foram oprimidos no Egito por toda a vida deles. Aquela geração que estava no deserto só conhecia opressão e escravidão. Um trauma profundo, uma marca na identidade deles que eles carregavam consigo. É como se Deus estivesse dizendo, olha, o Egito declarou que vocês são escravos, que vocês não valem nada, mas eu digo que vocês são a minha nação santa, meu sacerdócio real, separado para mim, não por quem vocês são, mas por quem eu sou, por causa do meu amor. Vocês não podem mais viver na identidade que o Egito declarou sobre vocês, mas na identidade que eu declaro sobre vocês. E eu quero pausar aqui, acampar aqui um pouquinho, eu falo isso bastante com as minhas alunas, vamos acampar nessa passagem um pouquinho. Eu não sei, hoje, você, quem que o mundo declarou que você é, quais são os rótulos que você tem carregado, talvez colocado sobre você por outros, talvez colocado sobre você por você mesma. Eu não quero minimizar os seus traumas, que talvez só você e Deus sabe. Eu tenho meus próprios traumas, eu sei que quando a gente minimiza, a gente coloca um band-aid, eles não melhoram. Mas eu quero que você escute o que Deus estava declarando para o povo dele no deserto, porque Ele está declarando para nós ainda hoje. Ele está dizendo, você não é quem o mundo diz que você é.
Você é quem eu digo que você é. Se você está em Cristo, você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo meu, para anunciar as minhas grandezas, porque eu te chamei das trevas para a minha maravilhosa luz. Essa é a sua identidade, nada mais. Esse é o coração de Deus por você. Deus declarou que Ele é o seu Deus, e você é filha dele. Deus é por nós. Mas vamos continuar. Depois de a gente olhar para Números, eu quero que a gente dance um pouquinho na Bíblia até Marcos. Marcos 5, Evangelho de Marcos 5, 21. Eu prometo que as duas passagens se conectam. Diz o seguinte, Marcos 5, começando no 21. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Eu aposto que foi Pedro, certeza que foi Pedro. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Nessa passagem do Evangelho de Marcos, a gente vai ver duas mulheres, a filha de Jairo, prestes a morrer, e a mulher com fluxo de sangue, cujas histórias foram completamente transformadas por Cristo. Vamos começar com a mulher. A Bíblia diz que fazia 12 anos que essa mulher tinha esse fluxo de sangue, uma doença que fazia com que ela sofresse com isso. E algo importante nessa passagem, que provavelmente passa desapercebido pelos nossos olhos, nossos western eyes, mas que não teria passado desapercebida novamente para a audiência original do Evangelho de Marcos. O fato de que essa doença fazia com que essa mulher fosse cerimonialmente impura. O que isso significa? Quando Deus estabeleceu a lei, a gente viu o talit, os nós que representavam a lei. Uma das regras da lei é que se você estivesse impuro, você não podia entrar no templo, você era considerado cerimonialmente impuro. O que te fazia impuro? Se você tocasse um cadáver, humano ou não, se você tivesse relações sexuais, ou se você estivesse no seu período da sua menstruação. As pessoas não estavam impedidas de se aproximar da presença de Deus, é importante a gente notar isso, elas estavam apenas nessa situação em que elas tinham que se limpar antes, porque a presença de Deus é santa. Então, eles tinham que se purificar. Mas acontece que o fluxo de sangue dessa mulher, tendo sido ininterrupto por 12 anos, isso significava que por 12 anos ela estava impedida de entrar no templo para adorar. Mais do que isso, qualquer pessoa que a tocasse se tornava impura também. Então, eles também precisariam se purificar antes de adorar. E é difícil talvez para nós entendermos o significado disso socialmente para essa mulher naquela época. Se ela fosse casada, a gente pode presumir que, pelo menos pelos últimos 12 anos, ela não tinha como ter tido filhos. O que era incrivelmente importante numa sociedade patriarcal em que ter filhos era significado de segurança futura, social. Se ela não fosse casada, ela provavelmente não era uma opção boa para os homens solteiros. E se ela já tinha filhos, talvez por os anos de antes da doença, ela não poderia tocá-los. Pelo menos não com frequência. Como mãe, sinceramente, esse é o pensamento que mais me dói. Imaginar não poder tocar a minha filha. Ou o fato de que eu tocá-la traria consequências sociais para ela, dificuldades sociais para ela. Mas mesmo que ela não fosse mãe, imagina a dor de não poder ter um abraço, um aperto de mão, um toque. Por 12 anos, essa mulher se encontrava à margem da sociedade. E o autor do Evangelho de Marcos sabia que os leitores originais do seu Evangelho teriam isso na mente enquanto eles leriam essa passagem. Eles sabiam que era isso que essa doença implicava
essa necessidade de cura social, emocional e espiritual para além da física. Parece que o autor de Marcos quer que a gente note o desespero dessa mulher. Veja a ênfase que ele traz. Ele diz que ela muito padecera na mão dos médicos. Ela gastou tudo o que ela tinha e, pelo contrário, não melhorou, pelo contrário, ficou pior. Essa mulher não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. Então, o levar das mãos as vestes de Cristo foi seu último ato desesperado. Aqui cabe outra implicação social importante. Jesus, a essa altura do ministério dele, ele era um rabino, ou seja, ele era um professor da lei judaica, ele era considerado um rabino, e ele era bem famoso a essa época, tanto que uma multidão o segue. Então, ele era respeitado entre os judeus. Então, quando essa mulher toca ele, ela está trazendo algo ainda mais difícil para si mesma, porque tocar uma pessoa normal já era um problema. Tocar um rabino, ela podia ter sido morta por isso. Então, Marcos nos deixa aqui nessa cena, o autor do Evangelho, nos perguntando o que vai acontecer com essa mulher que quebra tantas regras sociais no seu desespero. Antes da gente ver o que acontece, eu quero que a gente volte ao Talit. Estou sendo bem legal com o time da mídia. Como a gente disse, Jesus, nessa altura, sendo um rabino, ele provavelmente usava um talit. Só por ser um judeu praticante, ele provavelmente usava um talit. Então, é justo que a gente presuma que ele usava um talit. Quando a Bíblia diz que essa mulher toca as asas da veste de Cristo, muitos teólogos vão dizer que era provavelmente o talit que ela tocou. Eu quero que a gente acampe nessa ideia por um pouquinho, e eu quero que você abra mais uma passagem comigo. Vamos dançar na Bíblia de novo. Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento, mais fácil de achar. O profeta Malaquias. Abre no capítulo 4, no verso 2. Tem uma passagem poética e profética que eu amo. Diz o seguinte: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura no quê? Em suas asas. Entre a última página do Antigo Testamento e a primeira página do Novo Testamento na nossa Bíblia, tem 400 anos de silêncio de Deus. 400 anos em que Deus não trouxe mais nenhuma palavra profética ao seu povo de Israel. E esse silêncio foi quebrado com um bebê numa manjedoura, filho de um carpinteiro. Então, as palavras de Malaquias, elas eram profundamente importantes para o povo judeu, porque elas foram as últimas palavras que Deus deu ao seu povo. As últimas palavras que Deus deu para lembrá-los de que Ele era, de fato, por eles. Mesmo depois das inúmeras traições de Israel contra Deus, Ele promete: um dia o sol da justiça virá e trará para vocês cura em suas asas. E aqui estamos nós de volta na passagem de Marcos, uma mulher desesperada por quê? Cura. E o que ela toca? As asas de Cristo. O sol da justiça virá e trará para vocês cura em suas asas. Qual foi a resposta do Senhor quando ela fez isso? Repreensão, sentença de morte? Novamente, Ele podia ter feito isso. Lembre-se que Jesus estava a caminho de curar uma criança, e Ele é pausado em seu propósito por essa mulher, que não podia ter tocado Ele. Talvez Jairo esteja do lado de Cristo, irritado, desesperado. Talvez a multidão está ao redor, querendo o seu próprio milagre, gritando o nome de Cristo. O que Jesus diz? Ele foca nessa mulher. Ele olha para ela e ele declara: filha, a sua fé a curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Eu sempre tive dúvidas por que Jesus fala para ela que a fé dela a curou, porque tudo que ela fez foi tocar. Mas eu creio que a chave está aqui. Eu não tirei isso das vozes da minha cabeça, tá? Outros teólogos, eles back it up. Você pode me perguntar as fontes depois. Eu creio que quando essa mulher toca as asas de Cristo, ela está taking hold daquela promessa de Malaquias. Ela está crendo naquilo que Deus falou pela boca de Malaquias. Ela está dizendo: eu creio que esse homem não é só mais um rabino. Eu creio que esse é o Filho de Deus prometido ao mundo, o sol da justiça, que vem trazer cura em suas asas. E Cristo reconhece essa fé. Ele olha nos olhos e ele diz: eu sou de fato quem você crê que eu sou. A tua fé te curou, a tua fé no Cristo. E ele traz não só a cura física, ele trouxe a cura interior, a cura espiritual.
Amada, eu não sei qual que é a tua situação hoje. Talvez você precise de cura física. Infelizmente, a Bíblia não te promete isso. Eu creio que você pode e você deve orar pela tua cura física ou daqueles que você ama. Mas a verdade é que Deus disse que até a eternidade, quando Ele nos dará corpos glorificados, quando nós estaremos na presença dEle sem nenhum mal, sem nenhuma doença, Ele não promete cura desse lado da eternidade. Mas há algo que Ele prometeu. A paz que vem da cura espiritual. Cristo disse, a minha paz eu te dou, não a dou como o mundo a dá. Não perturbe o seu coração, não tenha medo. Ainda que as nossas doenças não se curem, ainda que o casamento nunca venha, ainda que o casamento termine, ainda que os nossos relacionamentos não se restabeleçam, ainda que as nossas contas bancárias estejam vazias. A paz Ele nos deu, e ela veio em uma manjedoura depois de 400 anos de silêncio. O sol da justiça prometeu trazer cura em suas asas. Ele prometeu nos amar, Ele prometeu estar conosco até o fim. Você crê, como a mulher creu, que Cristo não era só mais um homem, mais um rabino, mas de fato quem Ele disse ser, o Filho de Deus prometido ao mundo, que veio para pagar o teu pecado, a tua dívida? Se sim, Ele te olha nos olhos e Ele diz, vá em paz, a tua fé te curou. Essa é a única passagem das Escrituras em que Cristo chama uma mulher especificamente do termo filha. É um termo de carinho, de mansidão e especificamente, e o mais importante, é um termo de família. E Ele usa esse termo também para você. Você tem ouvido Cristo dizer, filha, a tua fé cura o teu interior? Eu amo a expressão em inglês dessa passagem ainda mais, porque ela diz que Jesus disse para ela, take heart, daughter. Eu amo essa expressão, take heart. Ele é por nós. Agora eu quero mudar o foco dessa mulher para a filha de Jairo. Porque, veja, Cristo cura a mulher com o fluxo de sangue. Os leitores do Evangelho de Marcos se encontram nesse final feliz, of sorts. Mas ele durou muito pouco, porque a passagem continua. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Eu fico pensando talvez se essa mulher começou a se sentir culpada, se eu não tivesse parado ele conseguiria ter salvo essa menininha. Talvez Jairo novamente sinta raiva dela. Mas Jesus não a repreende, ele vira-se para o pai da criança e ele diz, não tenha medo, tão somente creia. E Jairo tinha acabado de ver o poder milagroso de Cristo. E agora ele escuta do próprio Senhor, tenha fé. Continuando a passagem. E Jesus não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, falei que Pedro estava lá? Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomando-a pela mão, ele lhe disse, Talitha cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Depois de mostrar tamanha graça, a mulher do fluxo de sangue, Jesus mostra incrível graça a essa adolescente. Eu creio que seja significativo que o autor ele fez questão de enfatizar que essa menina tinha 12 anos, que é exatamente a quantidade de tempo que aquela mulher tinha sofrido com o fluxo de sangue. Eu creio que o objetivo dele em apontar essas duas idades seja mostrar a conexão entre os dois milagres, a conexão entre essas duas mulheres. E qual que é essa conexão? A graça que Cristo mostra às duas, o milagre que somente Ele pode trazer. E veja que assim como ele disse à mulher o termo filha, que era uma expressão profunda de ternura, que aquela mulher naquela sociedade jamais teria recebido, especialmente de um líder religioso. Ele diz à menina, Talitha cumi, que alguns teólogos dizem que era melhor traduzido como, honey, get up. Querida, levanta. É como um pai entrando no quarto do bebê, falando, está na hora de acordar da soneca. Esse é o poder de Deus sobre a morte, é uma soneca diante dele. Cristo diz, honey, get up. E a menina levanta da morte. Como eu disse, Deus não nos promete cura desse lado da eternidade.
Mas essa história promete que ele nos trará ressurreição para a vida eterna. Ele perguntou para uma outra mulher chamada Marta. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês nisso? Qual que é a tua resposta? A resposta de Marta foi: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, o sol da justiça que ia trazer cura em suas asas. Deus nos promete que um dia a gente vai encontrar Ele na eternidade e que, graças ao sacrifício do Filho, nós todas vamos escutar a voz do Pai amoroso dizendo: Talitha cumi. Quando a gente der o nosso último suspiro nessa terra, a gente vai acordar nos braços do Pai ouvindo: Talitha cumi. Honey, get up. Queridas, Deus é por nós. A mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, experimentaram essa verdade na pele. Ele era por elas, Ele é por vocês. Ainda que as nossas circunstâncias parecem dizer o contrário, ainda que a nossa vida seja uma bagunça, Deus permanece no seu trono e o amor dele nunca muda. Como diz a música que eu amo, que a Júlia cantou tão bem: nunca houve um reino como o de Cristo, onde o mais rico é o pobre de espírito. Quando você está quebrado, Ele vem e conserta o seu coração nas suas mãos. That's just who He is. Assim como a mulher com fluxo de sangue, o Filho de Deus sangrou para que você pudesse ser aceita na presença de Deus. Assim como a menina de 12 anos, Ele morreu para que você tivesse vida eterna. Cristo conheceu a tristeza, a dureza, o caos e a violência desse mundo, para que você e eu pudéssemos dizer que o nosso sofrimento não é em vão, que a morte de Eliza não é em vão, que ela ouviu do Pai: Talitha cumi. Se nós duvidarmos que Deus é por nós, a gente precisa apenas olhar para a cruz para ter certeza de que Ele é por nós. Deus tem cicatrizes por amor a nós. Que a gente possa declarar junto com o salmista: bem sei isso, que Deus é por mim. Vamos orar. Pai, às vezes a vida parece nos provar o contrário, Deus. Às vezes a gente olha as nossas circunstâncias e parece que o Senhor nos esqueceu. Eu te peço que cada mulher aqui hoje possa se lembrar, independente das circunstâncias em que elas vivem, que o Senhor é por elas. Que o Senhor cura o nosso interior. E que um dia o Senhor vai finalmente nos dizer: filha, levanta. E nós vamos estar na tua presença para todo sempre. E todas as dificuldades dessa vida farão todo sentido. Obrigada por Cristo, pela obra dele. Obrigada porque ele trouxe de fato cura em suas asas. Obrigada porque nós podemos levantar as nossas mãos e tocar as asas dele, sabendo que há cura para nós. Deus, eu te peço que essa verdade não deixe os nossos corações. Obrigada pela tua palavra e que ela declara o teu amor por nós, indignas pecadoras. Em o nome maravilhoso de Cristo. Amém. Amém.